Olá, queridos! Hoje iremos falar sobre os desigrejados. Meu nome é Pastor Messias Freitas e estou aqui com vocês em mais um vídeo abençoado. Você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreva, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com um número maior de pessoas, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema que está repercutindo na internet que fala sobre os desigrejados. O que são os desigrejados? Os desigrejados são pessoas que buscam a espiritualidade fora da instituição congregacional. Pode isso, Arnaldo? Biblicamente está errado. Eu vou falar para vocês por que está errado. Dentro da Bíblia. A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia está aqui. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Gente, fica comigo aqui no canal. Siga o canal que tá uma benção. Está uma benção. Olha, recentemente nós tivemos aí a notícia, né? Que o Felca, ele deseja voltar para a igreja. Olha, tá aí, ó. O Felca quer voltar para a igreja, mas só que ele tem fobia social. Né? Tem muitas pessoas que não congregam porque tem algumas coisas aí que precisam resolver para voltar a congregar. Irmãos, tem muita gente deixando de ir na igreja e tem muita gente também cultuando online. Será que isso aí está errado? Será que isso aí está certo? Irmãos, a gente precisa se ajuntar. A gente precisa congregar. Ok, gente? Isso é propósito de Deus. Eu quero falar para vocês, gente, que muitos decidiram interpretar a Bíblia do seu jeito particular e não se prendem às regras rígidas de um culto. Você sabia? Eu até anotei aqui. Vocês sabiam que estudos mostram que o número de desigrejados está crescendo, principalmente no meio dos jovens. Muitas pessoas estão deixando de congregar, muitas pessoas estão deixando de estar no ambiente congregacional, no ajuntamento de pessoas com o propósito de buscar a Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, aonde tiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Congregação. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e corre pelo corpo, né? Então o óleo, que é a unção, vem do alto. A unção desce para a barba de Arão, quer dizer que Arão era o líder espiritual da época. A unção desce pelo corpo, o corpo é a igreja, irmãos. Então a gente precisa da unção de Deus. A gente precisa de um líder para nos direcionar e nós precisamos sermos um corpo de Cristo. A igreja, a gente precisa congregar. Não é a mesma coisa você buscar a Deus na sua casa. Ah, eu vou buscar a Deus aqui na minha casa, não preciso me congregar. Tem que congregar, sim. Procure uma congregação, congrega e vai dar tudo certo. Eu quero falar aqui, gente, sobre alguns motivos que fazem com que as pessoas se tornem desigrejados. Eu quero aqui falar alguns motivos. O primeiro deles, que eu vou citar aqui, é desilusão com líderes e com membros. Oh, meu Deus, eu fiquei desiludido. Eu fiquei magoado com o pastor. Eu fiquei magoado com uma irmãzinha lá que fez algo que eu não gostei. Irmãos, o sistema congregacional é um ajuntamento de pessoas que têm os seus defeitos, mas estão procurando melhorias segundo a instrução da palavra. Porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, no ajuntamento ali, no arraial, onde as pessoas estão congregadas, Deus vai falar através da instrução da palavra. Deus vai falar através da instrução da palavra. E nós precisamos, a cada dia, melhorarmos. Tem pessoas imperfeitas na igreja? Tem, porque a Bíblia diz. Eu vou até aqui citar um versículo bíblico que está em 1 João. 1 João, capítulo de número 1, que diz assim, 1 João, capítulo 1, olha, diz da seguinte maneira, ó.
1 João, capítulo de número 1, versículo 6. Diz assim, olha, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Amém? Se a gente disser que a gente não tem pecado, aqui, versículo 8, né? Versículo 8 de 1 João, diz assim, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se você deixou de ir na igreja por causa da falha de um líder, por causa da falha de um membro, esse é o primeiro motivo que muita gente se torna desigrejado. Eu não vou mais na igreja, eu vou seguir a minha própria linha de raciocínio, eu não abandonei a Deus, eu estou seguindo Deus do meu jeito. Tá errado. Tá errado. Tem muita gente, até gente famosa, que deixou de congregar. No caso da Priscila Alcântara aí, se afastou. No caso da Andresa Urach, né? A Andresa Urach aí, né? Ela congregava, também se afastou. E muita gente que se afastou do caminho de Deus e preferiu andar segundo as suas próprias interpretações bíblicas. Esse é o primeiro motivo. Desilusão com líderes e com membros. Isso não pode acontecer. Você tem que estar focado em Deus. Eu estou focado em Deus. Essa é a meta. Esse é o propósito. Segundo motivo, porque muitas pessoas se tornam desigrejados. A rigidez na doutrina. Por quê? Tem que ter uma rigidez na doutrina, senão vira bagunça, irmãos. Tem que ter uma palavra rema, tem que ter uma instrução, tem que seguir os padrões bíblicos. Porque a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, né? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, ali no seu versículo de número 20, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quem quer andar do jeito errado, ele não congrega. O segundo motivo é a rigidez da doutrina, irmãos. A pessoa não quer largar o erro, a pessoa quer continuar seguindo as suas próprias interpretações. Deus é amor, eu vou continuar fazendo esse pecadinho, essa coisa errada, não vou alinhar a minha vida segundo a doutrina da palavra e vou parar de ir na igreja porque o pastor quer ficar falando, os irmãos querem ficar falando, então eu não vou mais na igreja, eu vou seguir Deus do meu jeito. Desigrejado. Você está errado. Pastor Messias, eu estou errado? Com certeza, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. O terceiro motivo pela qual uma pessoa se torna um desigrejado: experiência negativa da fé. Experiência negativa da fé. Eu não alcancei meu objetivo, eu vou sair da igreja. Daí coloca a culpa em Deus, coloca a culpa da palavra. A pessoa não entendeu ainda a maneira correta de exercer a fé. Não seja um desigrejado, irmãos. Continua obedecendo a liderança, continua seguindo na linha de raciocínio da palavra, continue congregando. E eu quero deixar um versículo para vocês aqui, um versículo chave, um versículo chave. Siga o nosso canal aí, hein? Esse vídeo é uma bênção, hein? Vai repercutir na internet. Então compartilha nas redes sociais aí, Facebook, pega o link, cola no WhatsApp. O tema é desigrejados. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês aqui se encontra na Epístola aos Hebreus. Estou abrindo aqui a Epístola aos Hebreus. Louvado seja Deus. Epístolas aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que diz assim, ó desigrejado, ó o que diz em Hebreus 10, 25. Se você está indo na igreja, continua. Não deixe de congregar. Tem gente que diz, igreja somos nós. Sim, igreja somos nós. Mas congregação, a instituição congregacional é um ajuntamento de pessoas, aonde Deus ordena a bênção sobre esse lugar. Tá entendendo? Tá entendendo? Então você precisa se congregar. Você não deve buscar Deus sozinho e seguir as suas próprias interpretações bíblicas.
Tá errado. Acorda, desperta, 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 desigrejado. Ok? Olha o versículo que eu vou ler aí para vocês. Olha, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes devemos admoestar-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia vai se aproximando. Pastor, mas diz que dia é esse que vai se aproximando? O dia da volta de Jesus. E se você não tiver congregado, se você não estiver andando segundo a obediência de um líder espiritual, debaixo de uma autoridade sacerdotal sobre a sua vida, se você não estiver seguindo a rigidez da doutrina da palavra de Deus, se você não estiver mantendo firme a sua fé, porque você precisa ter uma fé positiva, você deve congregar e não olhar para os defeitos do homem, para as falhas do ser humano, mas sim para Jesus. Acorda, acorda, acorda. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus e não para o homem. Entendeu? Olha para Jesus. Olha para Deus. Não seja um desigrejado. Não seja um desigrejado. Então você deve congregar com base em Hebreus 10, 25. Não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Não seja um desigrejado. Seja uma pessoa congregada, obedecendo os princípios bíblicos, obedecendo uma liderança que foi constituída por Deus como autoridade, mantendo a rigidez da doutrina. É difícil seguir a Bíblia, é difícil andar na luz, mas é aquilo que é correto. São os princípios doutrinários que Deus deixou para nós seguirmos, e nós vamos segui-los, ok? Não deixa a congregação como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Não seja um desigrejado. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês, queridos telespectadores. E não se esqueça de seguir aí o nosso canal. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver vídeos novos, ok? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.